Glória a Deus, depois de um tempo de adoração, um tempo de louvor, onde nós podemos inclinar o nosso coração e olhar para Cristo, que é a nossa esperança, e olhar também para um novo ano diante de nós e poder proclamar, declarar que nós vamos construir a nossa vida, a nossa família, a nossa existência firmados na rocha que é Cristo. E nesse momento agora, nós vamos continuar louvando e adorando a Deus, mas através da nossa generosidade, da nossa contribuição. Você sabe, a obra de Deus ela é financiada, sustentada pela generosidade, fidelidade, pelo encargo dos irmãos, dos filhos de Deus. Foi sempre assim e sempre será assim, até que o Senhor volte. Foi a forma que Deus escolheu de suprir a sua igreja na terra, e você é um privilegiado, você é alguém escolhido por Deus para ser um canal de bênção, de riqueza, de prosperidade na obra de Deus. Então você pode ver aí na descrição desse vídeo, você pode ver um pouco abaixo aqui de mim, na descrição do vídeo, nós temos as nossas contas bancárias, temos também a nossa senha de Pix, onde você pode fazer a sua transferência de uma forma tão moderna e tão rápida, não é mesmo? Eu quero encorajar você a, nesse culto, você que está nos assistindo, dê o seu dízimo, dê a sua oferta. E eu quero lembrar você também, todo mês de janeiro, assim como no culto da virada, nós temos uma prática, uma cultura saudável e generosa em nossa igreja, que é uma oferta especial, Também chamamos de oferta de primícias. Por quê? Porque fala no primeiro mês do ano, a partir do primeiro culto do ano, que é o culto da virada ali, até todos os domingos de janeiro, nós encorajamos cada irmão da nossa igreja, além dos seus dízimos, que é a décima parte do seu rendimento, né? A primeira décima parte dos seus rendimentos, além das ofertas, uma oferta especial, uma oferta que só fazemos uma vez ao ano, uma oferta alçada, que sempre tem um destino específico para ser investida, e nós cremos que a generosidade dos irmãos vai superabundar nesse ano de 2021. Então eu quero te encorajar, além dos dízimos e ofertas, você durante esse mês de janeiro, se você não fez ainda, fazer a sua oferta especial, sua oferta de primícias. Para que ela é feita? Primeiro, para honrar o Senhor como primeiro do nosso tempo, o primeiro da nossa vida e o primeiro das nossas finanças. O primeiro honra, santificando todo ano, santificando as nossas finanças, e por generosidade, nesse ano estaremos destinando esses recursos para nossas reformas, terminando as nossas salas de aula. Vem muita novidade da Escola Wills por aí. Estamos também ajustando, fazendo reformas, reparos em nossos telhados, e estamos juntos plantando a Igreja Dínamo São Paulo. Quando nós temos uma plantação de igreja como nós estamos fazendo, tanto requer que os recursos sejam investidos e possamos então ser generosos nesse tempo. Então dê o seu dízimo, dê a sua oferta, mas não deixe também de, no primeiro mês desse ano, contribuir com a sua oferta especial, uma oferta de primícias, honrando ao Senhor e confiando que será um ano de muita prosperidade, de muita graça. Não por acaso a Bíblia diz: aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas aquele que semeia com abundância também colherá com abundância, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, diante de louvar a Deus, contribuir no reino dele, na obra dele, nós ficamos tão felizes, mas também sempre com muita expectativa para esse momento agora, que é de receber, de sermos edificados com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo. Nós amamos a palavra de Deus e nós cremos que ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva. Então eu gostaria que você agora, onde você está assistindo, não importa, você agora, por gentileza, fechasse seus olhos. E ao fechar os olhos, que você coloque o seu coração diante da mesa do Senhor para receber vida, a presença dele manifesta e a revelação dele na sua vida. Pai, nós queremos entregar esse tempo ao Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para ouvir o Senhor, para receber do Senhor. Nós carecemos da tua sabedoria, nós carecemos da tua glória. Que o nosso coração seja atraído, que o nosso coração seja edificado, que a nossa vida não seja mais a mesma diante da verdade que liberta, da verdade que consola, da verdade que transforma, em nome de Jesus. Amém. Nesse primeiro culto de 2021, essa primeira celebração, que inclusive está sendo online, que tem o intuito de nos preparar para esse ano, eu quero compartilhar com você uma palavra cujo tema é levando os aprendizados de 2020. Levando os aprendizados
de 2020. Então, os ensinos que Deus nos deu, as lições que o Espírito Santo quis nos dar em 2020, não podem ficar lá em 2020. Precisam estar conosco em 2021. Precisamos entrar aí em 2021 carregando, arrastando conosco, dentro de nós, o aprendizado, os aprendizados, as lições, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. Deuteronômio 32, versículo 2, a Bíblia diz assim, olha só: que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Uau! Esse texto que na verdade é um cântico, uma canção de Moisés, ali já no final da sua vida praticamente, esse cântico, essa instrução que é tão grande, ela contém em sua composição esse trecho que diz assim, então novamente, que o meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. A palavra de Deus é como água que nos limpa. E aqui diz que o ensino de Deus deve descer sobre nós como uma chuva que vai regar, preparar, abençoar uma terra, para que essa terra possa produzir frutos. É lindo porque quando o Senhor fala sobre chuva, algo que vem dos céus, algo que vem dos céus para a terra, refrigerar, refrescar, nutrir, transformar, sabe, isso nos remete a esse ambiente de aprender de Deus, do ambiente de crescer no relacionamento com Deus. Isso nos remete a estarmos ávidos, sedentos. É por isso que Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. É lindo isso, lá em Apocalipse vai ser dita a mesma coisa: aquele que tem sede, vem, beba de graça. É lindo, Isaías, o profeta, vai dizer isso também. Então, a palavra de Deus, ela refrigera, ela restaura, ela transforma. E aqui diz que ela cai sobre a grama, cai sobre um capim novo, sobre um novo ano. Eu quero falar com você mesmo sobre esse coração de levar os aprendizados, levar as lições de 2020 de maneira a sério, a ponto disso ser carregado para 2021 e para a sua vida. Quando Deus deseja nos ensinar, Ele não quer nos ensinar só no momento que a gente está passando aquilo. Ele quer nos, na verdade, nos aprimorar, aperfeiçoar. Ele quer nos suprir. Ele quer colocar sobre nós um novo item, uma nova experiência. Ele quer nos alargar. E é interessante porque quando nós vemos isso, a gente vê que o que nos ensina é a palavra. Agora, por que temos que passar às vezes por tantas coisas para aprender? Ninguém duvida que 2020 foi um ano de muito aprendizado, porque foi um ano de muita provação, de muita tribulação. Mas o problema é que muitos não entendem o que de fato é aprendizado, o que de fato é aprender, o que de fato é crescer no conhecimento, na experiência, o que de fato é amadurecer. A maturidade não está ligada à quantidade de informação que eu tenho, mas a maturidade está ligada do quanto as informações que eu recebi se tornaram parte de mim. Aprender é mais profundo do que ter uma nova informação. Trata-se de ter uma vida alterada por aquilo que foi aprendido. É carregar a lição que foi aprendida na forma de viver dali para frente. Então, alguém pode dizer: mas pastor, se é a chuva, é a palavra que é o ensino de Deus, por que precisamos aprender através das circunstâncias? Deixa eu te falar, as circunstâncias, o sofrimento, as tribulações, as provações, aquilo que nós passamos para então extrair aprendizado, extrair lições, não altera a palavra de Deus, mas altera a terra na qual a palavra de Deus é lançada. Jesus vai contar uma parábola sobre o semeador, o plantador, que saiu a plantar, saiu a semear. E ali fala que a mesma semente caiu em 4 lugares diferentes. E aí Jesus vai explicar dizendo que em cada terra no qual a semente caiu, teve um tipo de resultado, ou nem teve resultado nenhum, ou teve um resultado perfeito, abundante, multiplicado. E Jesus explica que isso tem a ver com a qualidade da terra. E ele fala na parábola do semeador que a terra é o coração. O coração. A palavra de Deus tem um endereço aqui nesse dia que você está ouvindo essa palavra. A palavra de Deus tem um endereço que é o seu coração. E o seu coração receberá
a semente da palavra de Deus, a semente eterna de Deus. Agora, por que nós precisamos aprender através de sofrimento, de tribulação, de circunstância? Por que mesmo sabendo que tudo está pronto, que a palavra está pronta, eu ainda passo por problemas? Por que isso é tão bíblico e tão real na vida do cristão? Por que às vezes a gente lê como se não precisasse mais passar por isso? Já temos a sabedoria de Deus, já somos abençoados com toda sorte de bênçãos, já temos a mente de Cristo. Mas por que então? E aqui lendo o texto, se a chuva é o ensino de Deus, por que para eu aprender eu preciso passar por algumas coisas? E por que eu preciso levar esse aprendizado para frente? Porque todos os cenários, todo o contexto, todas as circunstâncias, todo o sofrimento não visa alterar a palavra de Deus, visa trabalhar na terra, visa trabalhar no nosso coração. Não há nenhum problema com a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem nenhum déficit, ela não tem nenhuma defasagem. O problema é a terra, o problema somos nós. E é por isso que a palavra de Deus é como ensino, é como uma chuva que é derramada, que cai sobre nós. Agora, o Senhor trabalha a terra. E levar os aprendizados de 2020 para 2021 nos remete a entender quanto Deus conseguiu trabalhar em mim, quanto eu vou levar, quanto eu vou aprender. É possível não levar aprendizados valiosos do ano anterior para a nova temporada, para diante de um novo desafio. O custo de não levar o que se aprendeu é tão alto quanto nunca aprender. O que adianta aprender, ter uma nova informação, se isso não transforma a sua vida? Do que eu quero falar de maneira prática? Não é sobre ter mais informação, é sobre ter mais transformação com a revelação que Deus deu. Deus não quer nos comunicar, Deus quer nos revelar. A comunicação nos faz talvez mais inteligentes, em algum momento com mais conhecimento, mais dotados de entendimento, mas a revelação nos faz mais parecidos com Jesus. Então, Ele veio como chuva sobre nós, uma chuva muito forte, uma tempestade de ensino em 2020. Mas, enquanto nós aprendemos a aprender, enquanto nós sabemos o que de fato é aprender, que é muito mais além, muito mais profundo do que aquilo que me foi comunicado, aquilo que me foi informado, mas o que se tornou um comigo, o que me transformou de verdade. É por isso que a Bíblia vai dizer que, olha só, em Tiago 3:1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós os que ensinamos seremos julgados com muito mais rigor. E vai dizer em Lucas 12:48 também, mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. A Bíblia diz que quanto mais conhecimento, mais julgamento, mais responsabilidade. Então, ou seja, nosso encargo ao entrar nesse ano é não entrar esse ano deixando o aprendizado lá atrás. Porque se eu aprendi tanto no ano passado, todos aprenderam, eu preciso garantir que esse aprendizado vai continuar comigo. Então eu preciso aprender a aprender. Eu preciso crescer na capacidade de, como uma terra, absorver essa chuva, trabalhar essa chuva e deixá-la produzir através da minha vida frutos abundantes. Amém? Então, eu poderia falar aqui hoje com você o que eu aprendi em 2020, mas eu quero falar sobre a importância de aprender, porque eu sei que, embora Deus ensinou lições gerais em 2020, há lições, há um processo individual, pessoal, personificado do Pai em cada filho. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e o seu Pai está trabalhando na sua vida. Ele trabalha de um modo geral em muitos aspectos, mas Ele trabalha de um modo individual sempre em nossas vidas. Então, prepara o seu coração, eu quero te ensinar hoje a aprender a aprender. É tão triste quando nós perdemos a oportunidade de aprender, é tão triste quando nós não nos damos conta, não damos conta da oportunidade que nos é dada. Certa vez, narrado ali em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44, Jesus lamentou um povo que perdeu a oportunidade. Olha o que ele disse: quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E ele disse: como eu gostaria que você hoje compreendesse o caminho para a paz. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos.
Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Olha que triste isso. Jesus lamenta, ele começa a chorar, ele diz: como eu gostaria que vocês compreendessem. Aprendizado, ensino. E ele diz: olha, vocês estão diante de tantas circunstâncias para aprender, mas preferiram não aproveitar a oportunidade. Vocês tiveram informação, mas não aprendizado. Vocês não aproveitaram, reconheceram a visitação de Deus nas circunstâncias e não aprenderam. Então virá um tempo muito pior. E quando nós olhamos para 2020 e para os próximos anos, não há uma mensagem de uma esperança nesse mundo. Não há uma mensagem que garante uma tranquilidade nesse mundo. Não quero ser pessimista também. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Embora sabemos que muitas coisas do mundo vão de mal a pior, sabemos também que a igreja é guardada, é protegida, que Deus tem bênçãos para os seus filhos e a bênção vai resplandecer na sua vida. Eu creio nisso. Mas o fato é que quando nós não aprendemos, nós sempre vamos ser colocados e entrar num ciclo de mais aprendizado ainda, não no sentido de um novo aprendizado, mas de uma maneira mais profunda, Deus querendo ensinar que você poderia ter aprendido no curso comum, no caminho natural da sua vida cristã. O que eu quero te dizer é que Deus não abre mão de formar Cristo em nós. Deus não abre mão de nos ensinar, de nos avisar, de nos dar oportunidades. Eu creio que 2020 foi uma oportunidade de aprendizado. Agora começou uma nova década. A década acabou no ano passado. Agora, de 2021 até 2030, nós estamos diante de uma nova década. E as estações, os tempos, isso é relevante. Isso faz parte do agir de Deus na história humana. E nessa nova década, que você possa carregar os aprendizados da década passada, sobretudo do ano passado. Então, quando nós vemos o aprendizado na narrativa bíblica, nós vemos a grande importância que Deus dá a isso. Quando, por exemplo, nós vemos Jesus dando a grande comissão em Mateus 28, versículo 18 a 20, nós vemos Jesus dizendo: olha, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem. Olha só, ensinem, discípulos, obediência. E aí ele vai prometer: estarei com vocês até o fim dos tempos. Nesse ensino de Jesus, nessa grande comissão de Jesus, ele está revelando aquilo que faz parte realmente do que é a vida cristã. Discípulos seguindo o mestre ensinando, instruindo os discípulos. A vida cristã é um ciclo de aprendizado. Discípulo é aluno, e faça do mundo alunos, façam alunos do mundo inteiro, ou seja, façam discípulos de Jesus, como? Ensinando, batizando, ensinando. Então, você percebe que o aprendizado, ele é primordial, ele é prioridade. Se você olhar eu quero o contexto em que Jesus chamou os 12 discípulos. O contexto do judaísmo era de que todo jovem que queria seguir o caminho de Deus precisava de um mestre. E o desejo deles era seguir o mestre. Então Jesus era um mestre formado, tudo certinho, dentro do judaísmo. E ele pôde convidar discípulos. Vem e me segue. Então, e aí ele diz a mesma coisa: qualquer um quiser me seguir, também tome a sua cruz e siga-me. Então, o que é ser cristão? É seguir Jesus. É como filhos de Deus, como amados de Deus, também ser discípulos de Deus, seguidores de Jesus. Então isso nos fala de quê? De uma vida de aprendizado. Uma vida de aprendizado. É por isso que ele vai dizer em Mateus 11, 29: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Você encontra descanso, encontra paz, encontra o seu propósito quando você aprende a aprender daquele que ensina com humildade de coração, com mansidão de coração. Mas ele diz, ele pede: deixem que eu lhe ensine. Eu quero que você ouça Jesus dizendo agora para você: deixa que eu te ensine. Aquilo que você aprendeu no ano passado, deixa que isso se torne uma verdade, uma realidade. Cresça no Senhor, cresça. Então deixa Deus te encorajar a fazer isso. Isso é muito importante. Nós vemos a prioridade do ensino e
e de aprender com Jesus em toda a Bíblia. Por exemplo, quando nós vemos que Deus permite tribulações, provações, nós vemos vários textos bíblicos onde Jesus mostra que Ele sacrifica o nosso bem-estar muitas vezes em nome de nos ensinar. Então será que você vai levar o aprendizado de 2020 para 2021? Será que você vai conseguir carregar, se isso é tão importante para Deus? Olha alguns versículos, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18 diz assim: pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem, olha só, as circunstâncias, as aflições, elas produzem o quê? Para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. A glória durará para sempre. Portanto, não olhemos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. O foco de Cristo é na eternidade, é na glória, é naquilo que eu não posso ver, mas Ele usa tudo que eu posso ver para colocar os meus olhos no que eu não posso ver. Ele vai frustrar a minha expectativa terrena para inserir na minha vida uma expectativa eterna, celestial, divina. Olha só o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Por quê? Ele explica: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha só, Deus não quer que você entre em 2021 faltando o que Ele queria te ensinar em 2020. E não é porque você viu que precisava aprender ou recebeu novas informações em 2020 que você de fato aprendeu. Porque por que Deus usa a provação, a aflição? Porque não basta informar, não basta entender. Precisa que o aprendizado, o ensino que chove sobre nós caia numa terra que absorva, que receba a vida de Deus. Então Deus não quer nos fazer simplesmente pessoas com mais informações. Deus quer nos fazer mais parecidos com Ele. Então todas as aflições ditas aqui em 2 Coríntios 4 e as provações que devemos nos alegrar, ditas em Tiago 1, são para nos ajudar a ter a fé amadurecida, o nosso coração alargado, a perseverança ali instalada, e crescendo nisso, então valeu a pena. Então valeu a pena o sofrimento, valeu a pena o problema. Olha só, Hebreus 5, 8 a 9. Hebreus 5, 8 e 9. Embora fosse filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. A obediência está escrita, mas o aprendizado não é entender que eu preciso obedecer. O aprendizado é obedecer na prática. E o sofrimento nos ensina a obedecer. Olha só, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Com isso, Jesus foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Olha que coisa maravilhosa. Por que Jesus não era um sumo sacerdote perfeito antes de sofrer? Porque aqui, ao sofrer, ele aprendeu a obediência, e ao sofrer, ele tornou-se um sumo sacerdote perfeito. A explicação disso está no capítulo anterior, Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. O nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Oh Jesus, obrigado. Aqui diz que Jesus se tornou um sumo sacerdote perfeito, porque ele foi aperfeiçoado, porque agora ele pode se compadecer de nós, porque ele passou. Então, nunca desconsidere o poder de passar por tribulações, por sofrimentos. Então olha como o ensino, olha como o aprendizado é vital, é central, é prioritário na Bíblia. E olha como o aprendizado não é só sobre a chuva do ensino, mas sobre o trabalho de arar, de preparar a terra para ao chegar a chuva, então os frutos virem no tempo certo, no tempo de Deus.
É lindo quando você olha para Paulo orando e dizendo pelo que ele clamava e desejava aos Gálatas. Olha só, Gálatas 4,19, muitos conhecem esse texto. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que seja Cristo plenamente desenvolvido em vocês. Em outras palavras, eu sofri, eu clamei, foi desafiador ver vocês nascendo de novo. Pregar o Evangelho, ver vocês aceitar Cristo, foi uma labuta, foi trabalhoso, foi como dores de parto. Mas agora eu sinto de novo, porque além de ser salvo, agora Cristo precisa ser formado em vocês. Então, em outras palavras, a salvação diz que está tudo pronto, é verdade. Eu sou filho de Deus, eu sou justificado, eu sou amado, eu sou favorecido. Minha mente é a mente de Cristo, as bênçãos estão sobre mim, mas agora há uma outra angústia, que é para que Cristo seja formado em mim. Mas eu não é Cristo que vive em mim, o Espírito Santo já não está em mim, sim, mas é aí que está. Tudo é verdade que Deus diz sobre nós, mas nós precisamos desejar que essas verdades se tornem uma realidade visível e prática. E eu não tenho que ajudar Deus a me tornar mais santo, eu tenho que crer no que Ele já disse a meu respeito. Então, as tribulações, os sofrimentos, ou não só, as coisas boas também, tudo que nos acontece, tudo que aconteceu no ano passado, porque ano passado foi um ano que Deus se mostrou gracioso, Deus se mostrou misericordioso. Muitas pessoas foram surpreendidas, porque é justamente no meio do caos que nós vemos tanta benevolência, tanta misericórdia, tanta graça, tanta gente que Deus usa. A igreja nunca foi tão generosa com os pobres, com os que precisam. Até o Estado foi generoso, foi mais generoso ainda com as pessoas. Houve um ambiente então em que Deus se manifestou através de muitas coisas. Então não estou falando só de coisa ruim, mas estou falando de Cristo ser formado em nós. É fruto de um aprendizado, é fruto do ensino. Por isso Deus concedeu mestres, profetas, pastores, apóstolos, evangelistas, para nos aperfeiçoar. Então o que eu estou querendo mostrar aqui nesse início de palavra, nessa primeira metade da nossa palavra? Que o ensino, a agenda de aprendizado de Deus é prioridade na nossa vida. É por isso que a Bíblia vai falar sobre arrependimento. O arrependimento é justamente a mudança de mente, é o aprendizado. É mais do que uma informação, é uma renovação. Não é simplesmente mudar de pensamentos, é mudar a forma de pensar. Arrependimento é retorno à origem, é mudança de essência, é o novo entendimento das bases, fundamentos de quem somos. Mentalidade é a forma de pensar, não é só o que eu penso, é como eu penso. Os pensamentos que vêm sobre nós não controlamos, vêm flechas, vêm setas, mas a forma de encarar, a forma de pensar, isso é fruto do arrependimento, que é a mudança de mentalidade, que é fruto da palavra de Cristo. Então é Deus trabalhando em nós. E eu quero compartilhar com você três formas, né, nesse tempo que me resta ainda com você. Já estamos falando aqui um pouco mais de 20 minutos, vamos falar até aí 40 minutos. Quero falar com você sobre três formas que eu aprendi a aprender. Então, princípios de aprendizado e amadurecimento. São três, para mim, chaves da maturidade, chaves do amadurecimento, chaves do crescimento espiritual, chaves de ter minha vida alargada, transformada. E eu quero compartilhar a primeira: considere-se um eterno aprendiz. Muita gente não vai levar os aprendizados do ano passado para esse ano. Ou melhor, não vai trazer os aprendizados do ano passado para esse ano. Não vai carregar, não vai ter na sua própria vida alterações, transformações que Deus queria. Por quê? Porque não se considera um aprendiz. Todo mundo foi obrigado a passar por circunstâncias parecidas, mas nem todo mundo aproveitou as circunstâncias. Por quê? Porque nem todo mundo se considera alguém necessitado de ensino, necessitado de aprendizado. Um dos maiores problemas que alguém pode ter na vida cristã é a arrogância, é o orgulho. Essa altivez, esse orgulho nos impede, nos bloqueia de
de aprender dele. Ele diz: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Como você vai aprender de alguém manso se você não é manso? Como você vai aprender de alguém humilde se você não é humilde? Considerar-se um eterno aprendiz. Considerar-se um eterno aprendiz é estar numa posição de humildade. Não adianta ter revelação de Deus sem a humildade para viver o que a revelação propõe. Viver o que a revelação propõe. Quer ver a prova disso? Olha como o apóstolo Paulo está sendo trabalhado por Deus por causa das revelações que ele tinha. Olha só. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10 diz assim: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, olha só, ainda que você recebeu lições tão maravilhosas em 2020, olha só, aí ele diz: portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Impedir. Em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que o removesse, mas o Senhor me disse, Ele me disse: minha graça é tudo de que você precisa. Minha graça é tudo de que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza, na humildade, na vulnerabilidade. Portanto, agora Paulo dizendo: portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Deus permite algo que nos incomoda, justamente para nos livrar de algo que pode nos matar. Os problemas, as aflições, tribulações, espinhos na carne podem até nos atrapalhar, mas só a soberba pode nos matar. Só a arrogância vai secar a fonte, porque Deus resiste aos soberbos, porque o orgulho precede a ruína, o caos, a destruição. Então Deus sacrifica o nosso bem-estar em nome de trabalhar a nossa arrogância. Isso é um princípio bíblico. Não significa que Deus é o autor do sofrimento, significa que Ele, na sua soberana providência, permite, porque existe algo mais profundo do que bem-estar. Significa ser como Ele é. Quando você se considera um aprendiz, está numa posição de humildade, você tem algumas características. Você sempre está procurando aprender, você sempre está com o coração aberto. A humildade é a lição das lições. Eu repito, a humildade é a lição das lições, ou seja, nenhuma lição, nenhuma revelação, nenhum aprendizado vai ser bom para você se antes você não aprendeu a humildade, porque o conhecimento traz soberba, o conhecimento traz, não em si mesmo, mas o conhecimento num coração não humilde produz orgulho, e o orgulho produz julgamento, juízo. O orgulho atrai céu fechado, arrogância. Por quê? Porque eu parei de me parecer com Jesus. Paulo foi claro, Deus não permitiu que ele continuasse arrogante. Por que ele podia ser arrogante? Pelas revelações. Então, não é sobre as revelações que você teve em 2020, é sobre o aprendizado que você vai carregar em 2021. E o aprendizado é a revelação mais a tribulação, é a chuva mais a terra trabalhada. Deus nos enviou a palavra, Deus nos enviou a revelação, mas nós somos a terra que Ele já trabalhou por meio da obra da cruz. Então, se eu olhar para a cruz, eu sempre estarei numa posição de humildade. A humildade não é uma obra, a humildade ela é uma essência. A humildade é um resultado de olhar para a cruz e dizer: Ele me perdoou, Ele me amou, eu não era nada, mas Ele me fez filho. Eu estou feliz com a graça de Deus, eu estou feliz com o perdão de Deus, eu me alegro na graça, eu sou o que Ele diz que eu sou, eu posso o que Ele diz que eu posso, eu não aceito condenação, eu não aceito culpa. A posição de humildade não é depreciar-se, a posição de humildade não é se orgulhar, a posição de humildade é sair de cena, é sair da equação e dizer: Ele é tudo em todos, eu recebo da graça dEle. Isso é maravilhoso. Você não vai aprender de verdade algo sem antes aprender a ser humilde, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não existe temor de Deus sem humildade. Temor é reverência, reconhecimento. Quando eu não sou humilde, eu não temo ninguém. Eu sou arrogante, sou audacioso no sentido
competição. Você sabe, as garras da inveja são devastadoras para a sua vida e para os seus relacionamentos. Quantas pessoas são especialistas nos erros dos outros? Quantos ficam toda hora procurando motivos para brigar, motivos para falar mal de alguém, motivos para olhar para os outros, para não trabalhar a própria vida? Gente que olhou para as lições de 2020 e ficou pensando: essa lição é para minha mãe, essa lição é para minha cunhada, essa lição é para minha sogra, essa lição é para o meu marido, essa lição é para o meu filho, essa lição é para o meu pastor, tá vendo? Agora ele aprendeu que não pode confiar nisso. Mas não entenderam que a lição era para você. Quando você não é humilde, a lição é sempre para o outro. Quando você é humilde, a chuva cai em você. Você é a terra seca precisando de água. Se você acha que a outra terra é a terra seca, a chuva não cai para você. Você não está preparado para a chuva. Aquele que tem sede, vem e beba. Quem tem sede, quem é humilde, quem fala: eu preciso do Senhor. Você sabe, eu tenho aprendido algo. É muito melhor estar arrependido do que escandalizado. Em qualquer conflito, você pode estar escandalizado com o outro ou arrependido consigo mesmo. Você não pode controlar a resposta do outro, mas você pode ser transformado pelo seu arrependimento. Ou seja, qualquer situação não tem erro só do outro, tem o seu erro também. Qualquer desconforto dos seus relacionamentos, se você for humilde, você vai estar mais arrependido do que escandalizado. Não significa ser tolo, não significa não trabalhar as situações, mas significa, de maneira real, verdadeira, contundente, você aprender o que Deus quer te ensinar. Você sabe, humildade e ser um eterno aprendiz significa que você nunca vai saber tudo. Então você sempre tem algo novo para aprender. Quem não se coloca como humilde aprendiz não vai conseguir aprender. Vai ter mais informações, mas vai aplicá-las nas outras pessoas. Você só vai carregar o aprendizado do ano passado, nesse ano 2021, se você for ter um coração de aprendiz. Senhor, a lição foi para mim. Senhor, a palavra é para mim. Senhor, não quero estar mais escandalizado com o erro que eu vejo nas outras igrejas, nos pastores ou na minha igreja, ou nas pessoas. Eu quero estar arrependido daquilo que eu preciso ser renovado, transformado. Isso é valioso, isso é maravilhoso. É muito confortável ser um crítico do que os outros precisam crescer, mas a posição que Deus quer te colocar é a posição de humilde aprendiz. E aí sim, Ele vai te encher dessa chuva de ensino e a sua vida vai ser transformada. Em Deuteronômio 29 diz assim: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Então a vida inteira nós vamos ter coisas que nós não sabemos. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Obviamente, havia uma revelação vigente aqui de lei, mas aqui nos mostra um princípio. A responsabilidade é com a luz que você tem. Então, se Deus mostrou algo, você precisa entender: Senhor, eu não sei tudo, eu sou um aprendiz, mas o que o Senhor me mostrou, eu não quero simplesmente saber explicar, eu quero saber viver, eu quero experimentar, não com um perfeccionismo, não com uma introspecção da autocobrança, mas com o desejo de ser uma terra que está ávida, sedenta de receber a graça que nos ensina, a revelação que nos instrui. Por isso que Romanos 11, versículo 33 a 36 diz: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Aleluia! É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Em outras palavras, você nunca vai saber tudo de tudo. Você nunca vai ter todo o conhecimento. Você é um eterno aprendiz. Por isso você tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando eu sou alguém sempre humilde, aluno, eu vou crescer tanto. Eu vou carregar nas próximas temporadas da minha vida o que Deus quis me ensinar e me ensinou nas outras temporadas. A segunda coisa, além de considere-se um aprendiz, eterno aprendiz, é deseje o progresso. Segundo ponto, deseje o progresso. Deseje o crescimento. Progresso é avanço. Progresso é crescimento. Progresso é avançar na sua vida. Progredir, crescer. A Bíblia nos promete crescimento, nos desafia ao crescimento. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça,
antes, cresçamos na graça do conhecimento. Então crescer faz parte da vida cristã, crescimento. E eu preciso desejar crescer, desejar. Olha o que diz Provérbios capítulo 8, versos 10 e 11. Escolham minha instrução em vez da prata, e o conhecimento em vez do ouro puro. Pois a sabedoria vale muito mais do que rubis. Rubis são pedras preciosas, caríssimas. Nada do que você deseja se compara a ela. Ou seja, escolha, deseje o que é mais caro, mais valioso do que qualquer valor monetário, qualquer bem, qualquer joia, qualquer ouro. O que? O aprendizado. Deseje o progresso, deseje a maturidade. Por quê? Porque isso é verdadeira riqueza, porque isso vai fazer com que inclusive a riqueza seja bem administrada. Então, deseje crescer. A Bíblia fala: escolha a minha instrução, escolha crescer, escolha a sabedoria, escolha a maturidade, escolha sair de uma infantilidade, escolha sair desse ambiente. Querido, quanto mais intolerante, insatisfeito você é com a sua atual condição de maturidade, mais você vai crescer. No que diz respeito a tudo que você já tem e já é em Cristo, só nos resta descansar e agradecer. Mas no que diz respeito a tudo que você ainda não vive, só nos resta nos posicionarmos indignados para nos apropriarmos de uma vez por todas. Ou seja, em relação ao que eu já sou e tenho em Cristo, só me resta descansar. Mas em relação de tudo isso que eu já sou e não vivo, me resta posicionar, me resta reivindicar em Cristo, em fé, não de Deus, mas daquilo que eu já sou nele. Ou seja, eu não aceito cair no mesmo pecado, eu não aceito ser tão infantil, eu não aceito ser tão instável nas emoções, eu não aceito sempre quebrar aquilo que coloca na minha mão, sempre destruir aquilo que coloca na minha mão, eu não aceito perder amizades, perder propósito, eu não aceito mais a minha condição. Se eu já sou tudo que eu sou em Cristo e tenho tudo que eu já tenho em Cristo, eu quero viver, eu desejo progredir. Ninguém vai carregar o aprendizado da temporada passada sem um desejo de dizer: Senhor, eu não aceito entrar no novo ano a mesma pessoa, eu quero, eu desejo, eu vou avançar, eu vou crescer. Ei, deseje o progresso, deseje. Não se contente com os vãos elogios, não se contente com as suas próprias formas de aliviar sua consciência religiosa e se manter na zona de conforto. Zona de conforto, tá aí algo que é um perigo, um lugar que eu mesmo procuro para mentir para mim mesmo, para não avançar, para não crescer. Às vezes eu uso a mensagem da graça, da nova aliança, do amor de Deus para ficar estacionado, mas não, é o amor de Deus que me coloca debaixo de céus abertos. Então, já que os céus estão abertos, a terra está pronta para sementes, eu vou viver o que Ele tem para mim, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou avançar na vida que Deus tem para mim. Eu preciso ter essa postura, eu preciso crer dessa forma. Deseja a palavra, deseja a presença, deseja o fruto do Espírito, deseje viver o que Deus tem para você. Não se contente com o lugar que você esteve no ano passado. Se Deus te amadureceu, é para viver coisas novas. A Bíblia diz em Gálatas: quando o herdeiro é infantil, é menino, em nada é diferente a vida dele de um escravo. Mas quando ele é maior, quando ele é maduro, então ele pode receber e desfrutar da herança. Vive dessa forma. Deseje o progresso, deseje a herança, deseje desfrutar seu conhecimento, sua perseverança, seu caráter, seu desempenho, seus resultados, e todas as outras coisas da sua vida podem e devem crescer. Eu não busco elas em si mesmo, eu permito que Deus me faça amadurecer, mas eu vou ter um novo nível de intimidade com Ele, um novo nível de um caráter aprovado por Ele, um novo nível de perseverança, de maturidade, de consistência, de coesão, um novo nível de resultado e consequência. Em tudo que eu faço, o avanço é bênção, é benéfico. Não tenha medo do favor de Deus sobre a sua vida. Não se intimide com aquilo que o crescimento trará. Não queira se manter na mediocridade para
não arrumar problemas, não arrumar inimigos. Eu não tenho medo do que Deus tem para mim, para Esther, para minha família nesse ano, para a igreja de Dinamo Santo André. Eu não tenho medo do que Deus tem para Dinamo São Paulo. Eu não tenho medo para o que Deus tem na sua vida nesse ano 2021, porque mesmo que isso venha com provações, mesmo que isso venha com perseguições, nós devemos desejar ser o que nascemos para ser. Isso é crescimento, isso é crescimento, até que cheguemos à estatura. Cresceu do varão perfeito, é a igreja crescendo, é um crescimento corporativo, mas o crescimento do corpo é resultado do crescimento de todas as partes, e o crescimento de todas as partes é resultado do crescimento do corpo. Isso se retroalimenta. Eu cresço, a minha igreja cresce, eu cresço. Não dá para saber qual vem primeiro simplesmente. O que dá para saber é, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Se o crescimento vem de Deus, Deus ama fazer crescer. E eu não posso crescer por mim mesmo. O crescimento é resultado de olhar para Ele, de crer nele, mas eu preciso desejar. O desejo, a busca por Deus é um elemento bíblico de Gênesis e Apocalipse. Querer, desejar. Se alguém quiser e vir após mim, tome a sua cruz. Se alguém quiser, queira crescer, queira progredir. O progresso da sua vida não está na teoria, não está na conversa, está na prática do bem. Olha que Romanos capítulo 12, verso 20 e 21 diz: pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Você não vence o mal, a estagnação, a esterilidade, como diz o texto, a falta de compaixão. Romanos capítulo 12, nesse contexto aqui onde é arrematado o versículo 21, está falando uns aos outros da Bíblia. Está falando de amar, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. O mal aqui desse contexto é a insensibilidade. O mal aqui é estar estagnado numa vida egoísta. Como que eu venço isso? Praticando. Perceba, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. O mal pode até ser um sentimento, mas ele não é vencido com um sentimento bom. Ele é vencido com uma atitude boa. É praticando o bem que eu venço o mal. Não é sentindo bem, não é teorizando bem, não é dizendo quem é mal e quem é bom. É sendo alguém de atitude. Quem deseja o progresso tem que sair da teoria e ir para a prática. Tem que sair da teoria e ir para a prática. E para ir para o encerramento, nós vamos ter mais alguns minutinhos só compartilhando. Eu quero te desafiar um terceiro princípio para você aprender, para você crescer. Tire o foco do que você não controla. Tire o foco daquilo que você não controla. Tire o foco. Tire o foco do outro. Se você em 2020 focou no outro, no governo federal, estadual, no patrão, no pastor, no discípulo, na família, em qualquer coisa, você não vai crescer, você não vai avançar. É interessante porque Deus não quer que eu me meta nas situações alheias. Deus tem um compromisso com a minha transformação pessoal. Eu não tenho que ter um compromisso com a transformação do outro, como quem controla o outro. O que eu tenho que fazer pelos outros está ligado a abençoar, a amar. Agora, em relação a mim mesmo, eu posso cuidar. Eu posso cuidar do meu progresso. Eu posso cuidar da minha doutrina. Eu posso cuidar da minha vida. Eu posso ter a graça de Deus para edificar a minha vida. E aí eu vou cuidar do outro, não como quem controla, mas como quem abençoa. O cuidado para com o outro está ligado a amar. O cuidado para comigo está ligado a organizar. Não é o controle no sentido de substituir Deus, mas é uma gestão pessoal de falar: Deus, eu não vou ir para esse novo ano sem aprender isso. Provérbios 26, 17 diz: meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas e ser mordido pelo cachorro. Então, meter-se em discussão alheia não foca no que o outro tinha que aprender. Quando que eu deixo de aprender e crescer? Quando eu estou preocupado demais com o crescimento do outro só. Antes de entender, cara, eu sou transformado para transformar. Eu não tenho que ficar tentando tirar a trave do olho do outro, eu tenho que tirar da minha. Entende? Olha que interessante. Jesus contou uma parábola para nos falar como agir em relação ao outro. Eu vi tanta gente em 2020 falando daquele governador, daquele presidente, daquele pastor, daquele ministério, daquela igreja, daquela pessoa, e pouca gente fazendo de fato uma análise profunda de si mesmo, não com base na introspecção, mas com base na luz de Deus. Olha só o que diz em Lucas 13, 1 a 5. Por essa época,
Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. E aí Jesus disse: Jesus perguntou: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer: a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Jesus está dizendo: olha, quando você olha para algo que aconteceu com alguém, não sinta-se melhor que o outro, sinta-se alvo da misericórdia de Deus. Quando você vê algo que alguém não respondeu, não se sinta melhor que ele, sinta que Deus teve graça com você, e talvez a graça com ele perdeu as oportunidades, ou então nem tudo é explicado. Eu falei naquele item, a gente não vai aprender tudo, tem mistérios que estão com Deus. O que Jesus está dizendo é: para de ser soberbo, a olhar para a queda dos outros, a olhar para o problema dos outros. Para de focar no que você não controla, para de transferir culpa. Ei, só vai crescer, só vai carregar o aprendizado da etapa anterior para a etapa nova quem tiver foco no que Deus está fazendo em você. Não estou falando de egoísmo, não estou falando de não abençoar os outros, eu estou falando sobre você não gastar tempo, energia na discussão alheia. O que Jesus está nos ensinando aqui? Isso está coerente em completa sincronia e sintonia com Lamentações capítulo 3, verso 39, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Para de focar no outro, para de ser invejoso, perseguidor dos outros, para de querer focar no que o outro não respondeu. Isso é tolice, isso é tolice, é tolice. Você não pode estar focado no estado, não digo estado de governo, na circunstância, no momento. Você não pode estar focado no contexto, esteja focado no ser. Não fica focado no passageiro, foca no eterno. Você sabe, gastar energia com raiva, com erro, acerto, sucesso ou fracasso dos outros, com tudo que está à sua volta, irá te consumir e te impedir de amadurecer. Pessoas gastam energia em problema dos outros de uma maneira muito terrível. A chave do crescimento pessoal, a chave do crescimento seu não é usada na porta do outro. É uma chave que você tem que acessar, uma porta dentro de você. A chave do amadurecimento é uma chave que abre uma porta para dentro, não uma porta para fora. Me entenda. O crescimento, o amadurecimento está dentro, o Espírito está dentro. Para de querer abrir com as chaves que Deus te deu a porta dos outros. Abre um lugar de transformação que Deus colocou para você. Quando Deus fala: olha, fecha a porta do seu quarto para dentro, não para fora, e fala com seu pai, deixa o que está fora para fora, foca na sua vida, no sentido de: Deus, eu não quero me embriagar com o problema, o fracasso ou o sucesso e a virtude do outro. Eu me alegro com quem se alegra, eu choro com quem chora, eu coloco minha barba de molho quando alguém falha, eu coloco meu joelho no chão por compaixão de quem está passando por tribulação. Eu não me alegro no sofrimento do outro e nem choro na alegria do outro. Eu choro com quem chora, eu me alegro com quem se alegra. Por quê? Porque eu coloco minha barba de molho e falo: Senhor, é a sua graça, é a sua misericórdia. Ninguém cresce sem essa santa percepção espiritual do que Deus quer fazer em você. Então, Deus permite você ver os erros dos outros para duas coisas, só duas coisas: para se compadecer e para aprender. Compadecer e aprender. É joelho no chão e barba de molho. E esse é um ambiente de humildade. Então, você não pode controlar a resposta e a vida dos outros, mas você pode abençoar os outros. Mude a lógica. Deus não te deu pessoas para você modificá-las, mas elas mudam quando você entende que Deus te deu elas para você abençoá-las. Vou falar de novo. Deus não te deu pessoas para você modificá-las, mas elas vão mudar, vão ser modificadas quando você entender que Deus as deu. Deus deu para você, para que você possa abençoá-las. Seja um canal de amor, seja um canal de serviço, seja um canal de misericórdia. Sabe, muitas vezes a gente quer a ordem inversa, o contrário, né? Somos cheios de exigências e julgamentos com os outros e somos tão flexíveis conosco. Ao contrário, seja flexível, amoroso, compadecido com as pessoas. Seja firme com você mesmo. Não te
depreciação, não estou falando de você ficar acusado e mal, estou falando de você ser responsável com a revelação que Deus te deu. Cuidado com a medida que você mede, porque é exatamente a medida que você mede que você será medido. Não esteja cheio de compaixão só quando é do seu interesse o assunto, ou quando você também não quer mudar e quer mais indivíduos que não mudam. E aí você precisa que outros falhem para você se sentir melhor, outros venham a falhar para você se sentir melhor. Não, né? Tem gente que desiste de viver tudo que sempre sonhou para agora atacar quem sonha o que ele sempre sonhou porque ele não conseguiu viver. Vou te explicar. Tem muita gente que desistiu do seu sonho e agora ataca esse mesmo sonho na vida de outros, simplesmente pela frustração que teve. Ou seja, ele forma inimigos pelo sonho que ele tinha. Em outras palavras, meu querido, meu amado, se você focar no que você não pode controlar, ou seja, a resposta dos outros, o problema dos outros, o sucesso dos outros, você vai perder energia e tempo e você não vai aprender. Você vai ter muita informação, vai se tornar especialista dos outros, crítico dos outros. Você vai perder a capacidade de autoconsciência. Você vai perder o lugar onde a luz é para você, onde a palavra é para você, onde a transformação é para você. Você vai focar nos outros, é tirar o foco de si para permanecer numa zona de conforto, numa posição legalista, arrogante e religiosa. Isso impede o seu progresso. Isso impede o seu crescimento. E para concluir, para nós terminarmos, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita inclusive os mortos. Você sabe, busca o Senhor de todo o coração, em todo tempo. Você sabe, ter um coração de aprendiz humilde, ter um desejo pelo progresso e focar no que Deus está fazendo em você e não no outro, é um ambiente de buscar a Deus e aprender. Paulo está contando aqui que eles passaram, parecido que a gente passou, humanidade em 2020. Pensávamos e esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Aprenda a enxergar o agir renovador, restaurador, o Deus que sempre promove recomeço, o Deus que promove restaurações, sonhos. Confie no poderoso derramar do Espírito Santo que nos ensina sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Almeje após as tribulações, após esse ano que passou, como nunca antes. Intimidade, transbordar do Espírito Santo e cumprir o propósito de Deus. E entenda, toda situação prepara a terra para que o ensino que vem como chuva possa produzir o fruto que vem como cumprimento do propósito de Deus e do propósito das lições que a vida nos ensina. Mais do que ter informações, precisamos ter aprendizado. E aprendizado vem em pessoas com coração humilde de aprendiz, em pessoas que desejam o avanço e o progresso, não tem medo de avançar, em pessoas que param de controlar os outros e passa a focar no que Deus está fazendo em si mesmo. E aí, em relação ao outro, meu alvo é amar, é servir. Tudo isso é um ambiente de busca de Deus, onde eu aprendo a não confiar mais em mim mesmo, a não confiar nos homens, mas a confiar tão somente no Senhor. Leve o aprendizado de 2020 para toda a sua vida. Carregue agora, traga agora para 2021 como verdade tudo que você aprendeu em 2020. Tenha um ano abençoado, um ano em que você entra mais maduro, mais parecido com Jesus, e todo o resto é consequência. Eu quero te confessar, eu tenho expectativas no Senhor nesse ano, expectativas de paz, de bênção, de transformação, mas eu sei que é às vezes em meio ao fogo que Ele nos poupa de ser queimados, às vezes é em meio à doença que Ele guarda a nossa saúde, às vezes é em meio à tribulação que Ele nos mostra que só devemos conhecer, confiar e amar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória
de todo louvor. Que Deus continue trazendo vida, alegria e paz ao seu coração. Que você tenha uma semana de vitória, abençoada, olhando para o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus.